Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje é a parábola do semeador, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outra 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Amém, irmãos? Irmãos, essa parábola do semeador, Jesus aplicou ela a ele mesmo, E semelhantemente também a cada um de nós, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, Todos os pastores, todos os evangelistas, os pregadores de um modo geral que pregam a palavra de Deus, cada um de nós somos um semeador, Então, o que nós semeamos? Nós semeamos as boas novas do Senhor, a palavra de Deus. Então, por isso nós somos chamados por Jesus, ele nos intitulou como o semeador, Então, a parábola do semeador, Então, por que Jesus aplicou isso a ele mesmo? Porque ele pregou muito durante os 3 anos do ministério dele, E ele se deparou com todo tipo de gente, de pessoas e ouvidos que ouvia a palavra de Deus que ele pregava, E então, dessa mesma forma, que acontece conosco hoje, aconteceu com Jesus, Nem todos recebem bem a palavra de Deus, Vocês vejam que tem uma igreja evangélica, a maioria das pessoas não querem entrar ali,
né? Não quer entrar ali porque não quer ouvir o que o pastor vai falar, não quer ouvir o que o pregador vai falar, porque sabe que vai ouvir palavras de censura sobre os seus atos, as suas atitudes, né? Os seus feitos. Então, eles não querem ouvir. Então, por não querer ouvir, recebeu esse título, né? Recebeu, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam e a palavra e ficam infrutífera, né? Então, irmão, a gente pode ver aqui, né, as pessoas na vida de um modo geral, né, elas às vezes são pessoas simples, pessoas humildes, são pessoas pobres, né? E então elas busca Jesus, né? Busca Jesus para a solução dos seus problemas, né? E vai para a igreja, vai feliz, vai alegre, vai contente, né? E chegando na igreja, Deus começa a abençoar aquela vida, né? Deus começa a abençoar e ela começa a receber, né? Todo o bem que ela pediu a Deus e até aquilo que ela não pediu começa a ter, né? E na medida que Deus vai dando, ela vai ficando bem de situação, né? Ela vai ficando bem de situação, ela começa a adquirir bens materiais. Hoje ela compra um carro, amanhã ela compra uma casa, depois da manhã ela compra uma chácara, de repente compra um sítio, até uma fazenda, abre uma porta de uma indústria, né? E de repente ela começa a não ter mais tempo para Deus, ela começa o tempo a ficar escasso, né? Aí tem os dias programados para os cultos na igreja, ela precisa ir para os cultos, ela começa a faltar dos cultos, né? Exatamente porque ela começa a faltar, porque as riquezas que o mundo deu para ela começam a sufocar. Né? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Ou seja, né, por que chega a angústia e a ofensa por causa da palavra? Porque a pessoa vai na igreja, mas ela vai querendo ouvir, né? Ela seleciona na mente dela o que ela quer ouvir. Ela já entra ali, hoje eu vou na igreja, eu quero ver Deus falar comigo. Deus falar comigo sobre tal assunto, né? Chega lá, a palavra que é pregada fala completamente o contrário daquilo que ela queria ouvir, né? Então ela tapa os ouvidos para não ouvir aquela palavra, porque ela não quer ouvir aquela palavra. Ela quer ouvir só palavra de bênçãos, só palavra de vitórias, só palavra de prosperidade. Ela foi lá buscando esse tipo de coisa. Ela não foi para ouvir o que Deus quer falar para ela, o que ela está precisando ouvir, né? Então, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Então a pessoa às vezes tem pouco entendimento para ouvir a palavra de Deus, né? Ela ouve, ela não entendeu, né? E ela não busca de Deus a graça para ter o entendimento da palavra de Deus, né? Então ela não consegue se firmar porque ela não entendeu
né? Por esse motivo nós estamos aqui ajudando os irmãos, né? Num dia publicando a mensagem de texto, e no dia seguinte, 2 dias depois, né, trazendo o vídeo para ajudar no esclarecimento, porque é necessário que a pessoa se enquadre exatamente nessa parte aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, né, aquele que vai para a igreja, né, hoje eu vou para a igreja porque eu estou precisando de Deus. Eu estou precisando de Deus na minha vida. Eu estou precisando de Deus no meu lar. Eu estou precisando de Deus na minha casa. Eu estou precisando de Deus na minha família. Eu estou precisando de Deus na vida do meu filho, da minha filha, né? Eu estou precisando que Deus abra uma porta de emprego para o meu filho. Eu estou precisando que Deus nos abençoe, né? E sobretudo, porque eu preciso alcançar a salvação de Deus, né? Então, o que o Senhor fala para nós, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é aquele que vai para a igreja, irmãos, que vai para a igreja buscando de Deus a graça, buscando exatamente estar ali para alcançar a graça de Deus, para ouvir o que Deus quer falar com ela. Então, este irmão, esta irmã, né, que vai para a igreja com essa disposição, Deus, ele fecha os olhos, né? Ele fecha os olhos e come a palavra. Ele se alimenta da palavra de Deus. Tudo que o pastor falar, o pregador falar, ele está ouvindo e está recebendo. Ele está o tempo todo glorificando a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que eu quero ouvir. Fala mesmo, Senhor. Sim, Senhor. Então, este que vai para a igreja e tem esse comportamento, Deus fala de forma extraordinária, ele recebe, e aquela semente que ele recebeu no seu íntimo, né? Aquela semente bendita do Senhor que ele comeu, que é a palavra de Deus, que ele se alimentou daquela palavra, ele recebeu aquela palavra de bom grado, né? Recebeu de bom coração, mesmo as palavras mais duras, mais ásperas, mais ríspidas, ele recebeu e entendeu. Eu estou precisando mesmo, Senhor, realmente eu estou precisando me consertar, eu não estou agindo conforme da tua palavra, eu preciso melhorar a minha vida no teu caminho, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Então, este recebe de bom grado, este recebe de forma que Deus faz na vida dele exatamente isso, né? E o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30, né? Então nós precisamos ir para a casa de Deus nessa condição, ir para ouvir a palavra de Deus, ir para ouvir a pregação que o pastor vai pregar, ir para ouvir a palavra que o pregador vai pregar, ir para ouvir a palavra que a pregadora vai pregar, não importa a palavra que seja, abrir os ouvidos do coração e procurar entender, né? O nosso ouvido que escuta a palavra de Deus, que ouve, recebe e guarda, não está na cabeça e sim no coração. Então, ao irmos para a igreja, vamos abrir o nosso coração, nosso entendimento. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua serva ouve. Fala, Senhor. Fala que eu quero ouvir, né? E Deus vai falando na boca daquele pregador, daquela pregadora, né? E se você vai glorificando a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor, né? E Deus vai falando, né? E vai falando e você vai vendo que você vai mergulhando num mundo de maravilha, de gozo, de alegria. Você começa a sentir até flutuando de tanta graça que Deus vai te dando, e Deus vai falando dos seus problemas, Deus vai solucionando os seus problemas, Deus vai curando as suas enfermidades, Deus vai visitando o seu lar, Deus vai visitando a sua casa, Deus vai visitando a sua família,
família, vai derramando bênçãos em abundância na sua vida, de forma que você jamais recebeu antes. E assim você consegue receber bem a palavra de Deus. Então, este é o que recebe bem a palavra, é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, 1 por 100, por 60 e por 30. E a palavra fica frutífera na vida daquele homem, daquela mulher, no seu lar, na sua casa, na sua família, e é só bênção e só vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, viu? E ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?